Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje, a nossa aula de número 10, iremos abordar reforma religiosa e os processos culturais e sociais. Sétimo ano, aula 10. Eu sou a professora Vanderleia. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a reforma religiosa e processos culturais e sociais. Pessoal, é importante nesse momento que vocês entendam que quando falamos em reforma religiosa, reforma protestante, é importante que vocês atentem que ela não aconteceu primeiramente, inicialmente lá no século XVI. Anteriormente, lá no período feudal, já haviam transformações voltadas para essa situação, ou seja, um movimento de reforma religiosa. Então, nós temos pessoas responsáveis que são chamados de reformadores. Eles iniciaram esse movimento da reforma religiosa e não precisamente reforma protestante, com Martinho Lutero, João Calvino. Nós vamos ver na aula de hoje os anteriores precursores a eles, que são também conhecidos como reformadores. Agora vamos olhar aqui no slide. O século XVI teve como uma de suas manifestações mais profundas o processo de reformas religiosas, responsáveis por quebrar o monopólio exercido pela Igreja na Europa. Vocês devem estar perguntando, que monopólio é esse, professora? Olha só, pessoal, vocês sabem que durante a Idade Média, a Igreja era detentora de grande poder. Poder econômico, poder religioso, poder social. E esse monopólio cabia à Igreja Católica. Então, nós tínhamos aí uma aliança entre reis, entre a igreja, da qual ela era detentora de grande poder durante a Idade Média. Embora cristãs fugiam aos dogmas e ao poder imposto por Roma, as chamadas religiões protestantes. Professora, protestantes, exatamente, porque eles protestavam contra as leis, os dogmas da Igreja Católica anteriormente. Então, essas religiões, o pensamento que está surgindo naquele momento é de protestar, ir contra aqueles que estavam presentes na sociedade, principalmente no período medieval. As reformas religiosas apresentaram o transbordamento de uma crise que já vinha se manifestando na Europa desde o início da Baixa Idade Média, fruto da inadequação da Igreja à nova realidade. A Igreja não estava adequada às mudanças que estavam acontecendo. Lembrando que nesse período da Baixa Idade Média, nós vamos ter o quê? Vamos ter o Renascimento, um movimento intelectual que aconteceu na Europa, que é de grande influência também, devido aos pensadores, que é de grande influência devido a quê? Devido à sua expressão voltada para o conhecimento. E também aquela ideia, pessoal, que nós tínhamos o quê? Do teocentrismo, Deus no centro de tudo. Com o Renascimento, nós vamos ter uma ideia diferente, uma ideia de antropocentrismo. Homem. Então, o homem agora é o centro de tudo. Então, novas ideias. Vocês devem estar se perguntando, professora, mas esses pensadores, né, lá do Renascimento, esses artistas, eles eram contrários à igreja? Nem todos, pessoal, porque nós temos muitos artistas que são ligados à igreja, porque a Igreja Católica era patrocinadora da arte, né? Na Europa, principalmente na Itália, nós temos igrejas, né, que são todas temos pinturas, obras de artes, devido a esses pintores renascentistas, porque eles eram patrocinados, né, pela igreja. A igreja pertencia ao mecenato, ou seja, ela também patrocinava a arte naquele momento. Lógico, com interesse voltado para a Igreja Católica. Seguindo aqui, nós temos mais do que apenas um movimento religioso, as reformas protestantes inseriram-se no contexto mais amplo que marcou a Europa a partir da Baixa Idade Média. Porque a partir da Baixa Idade Média, como nós falávamos nas aulas anteriores, nós temos o quê? Nós temos um período da Idade Média. Essa Idade Média é dividida em alta, quando estava tudo muito bem,
e Baixa Idade Média, com o seu declínio, que começa a caminhar para o final desse período histórico. Então, lá na Baixa Idade Média, já caminhando para a modernidade, nós vamos ter a ascensão dessas reformas com mais intensidade. Tá? Antes de chegar no século XVI, ainda no século XV, nós vamos ter esses movimentos, essas reformas religiosas. E quando eu digo reforma, que vão passar por transformações no campo religioso. Marcada pelo declínio do mundo feudal, pelo crescimento do comércio e da vida urbana, pela centralização do poder político nas mãos dos reis e pelo advento de uma nova camada social, a burguesia. Pessoal, vocês lembram que a burguesia está em ascensão? Ela está se desenvolvendo lá na Baixa Idade Média? Ela é grande, tem grande interesse nessa mudança, nessa transformação, porque a igreja controlava e criticava a riqueza da burguesia, da classe burguesa. Dizia que era usura, né, ter muita riqueza, era pecado. Então, com essa reforma religiosa e nos novos modelos de religião, a burguesia ela vai se beneficiar. Ela vai ser uma grande beneficiada nesse momento de reforma religiosa. E expressando a superação da estrutura feudal, ou seja, nós vamos superar esse modelo antigo, né? E em termos de fé e aspectos sociais e políticos, vamos ter abertura de novas religiões, né? Teremos também transformações nos aspectos sociais e políticos, porque a Igreja Católica, ela estava muito envolvida no cenário, na política da época. Então, teremos mudanças. Como vocês irão perceber em outras aulas, muitos reis eram contra, né, essa ideia da Igreja ser detentora de todo o poder e influenciar também na política dos reis. Na Alta Idade Média, como eu falei para vocês, adquiriu plenos poderes sobre a sociedade política e a cultura da Europa Ocidental. Dentre esses poderes, cabe citar. Olhem só, prestem atenção aqui no slide. Como eu disse para vocês, durante a Alta Idade Média, nós tínhamos o quê? O controle sobre grandes extensões de terra. Grandes extensões de terra, professora? Sim, a igreja tinha poder econômico, por quê? Porque ela acabava ganhando, né? Ganhando muitas áreas de terra. Tem até o celibato também, né? O celibato era o quê? A proibição do casamento aos religiosos. Os padres não poderiam se casar. Por quê? Para não deixar herdeiros e a igreja perder sua área de terra. Então, ela se tornou muito ampla na questão de terras. A igreja era grande detentora de terras e isso aumentava o seu poder econômico. Ela também influenciava nas decisões dos reis, né? Na coroação, a igreja estava lá, né, coroando os reis, todo aquele ritual. Então, ela estava muito presente, ela tinha o poder, o quê? Poder político, ela intervia na tomada de decisões. Também interferia na elaboração das leis, já que ela era grande aliada dos reis, ela também acabava interferindo na elaboração das leis e estabelecia padrões de comportamento social. Poder social, a sociedade também era controlada, pecado, isso pode, isso não pode, isso é pecado, né? É contra os dogmas da igreja, então ela tinha grande controle social sobre as pessoas, a população da época. A influência do renascimento cultural, como eu falei para vocês, no sentido de romper com o monopólio cultural exercido pela Igreja Católica na Idade Média. Então, se vocês ouvirem falar que o renascimento também influenciou no movimento de reformas religiosas, está correto, devido às novas ideias abordadas pelos pensadores, pelos artistas da época. O Renascimento teve o efeito de possibilitar a aceitação de conceitos e de visões de mundo diferentes daqueles impostos pela Igreja, devido ao quê? O antropocentrismo, ao quebrar quase o monopólio intelectual que a Igreja exercia na Idade Média. Esse monopólio intelectual é devido à igreja ser grande detentora de todo o conhecimento, os escritos, as obras de artes, que não eram muitas, mas existiam, e pertencia à igreja. Ela controlava toda essa produção intelectual, tá? Então, as pessoas não tinham acesso, as pessoas comuns, o povo. Então, a igreja que era grande detentora de todo o conhecimento.
Agora, pessoal, nós iremos para o nosso exercitando. Mas antes de começar o exercitando, nós vamos fazer uma revisão, uma retomada do que nós tratamos nessa aula. Primeiro, reforma religiosa. Quando eu falo sobre reforma religiosa, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que estamos passando por um momento de mudança, de transformação. A exemplo das reformas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa casa. Uma reforma é mudar a estrutura daquilo que existe. Essa era a ideia das reformas religiosas. Mudar a estrutura, o que nós tínhamos naquele momento, passando por mudança. Por que era necessário essa transformação, essa reforma? Porque a igreja ela não estava auxiliando, ajudando o desenvolvimento da sociedade naquele momento, principalmente com a ideia do teocentrismo. O teocentrismo que acabava interferindo na vida de todos. E o renascimento é importante por quê? Porque o renascimento, ele vai propor uma nova ideia. Qual seria essa ideia? A ideia do antropocentrismo. Professor, eu esqueci o que significa antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem no centro de tudo, né? A ideia que o homem é o centro de tudo, contrário ao teocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então, essas reformas propõem o quê? Mudanças no campo cultural e social. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando em transição lá da Baixa Idade Média, saindo do período medieval e iniciando a Idade Moderna. Tudo bem? Agora sim, vamos para o exercitando. Temos aqui a primeira questão. De olho aí na telinha. Primeira questão. Identifique a opção incorreta. Olha só, nós temos uma opção que é incorreta sobre essas reformas que estão acontecendo nesse período. Entre as razões da reforma, podemos citar: letra A, a insatisfação de reis e príncipes com a igreja. Letra B, a corrupção e despreparo do clero. Letra C, a venda de indulgências e falsas relíquias. E letra D, nenhuma das alternativas anteriores. E aí, gente, será qual alternativa é incorreta dentre as opções A, B, C ou D? Pensando e acertou aquele aluno que respondeu a letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Por que nenhuma das alternativas anteriores? Porque todas estão corretas. Todas as informações apresentadas, letra A, B e C, são corretíssimas. Então, nós não temos nessa alternativa nenhuma incorreta, porque todas são corretas, tá? A insatisfação dos reis e príncipes com a igreja devido ao poder, a corrupção, que havia despreparo, tá? E também a venda de indulgências e falsas relíquias, objetos falsos e o perdão do pecado, que havia também essa venda. Então, todas as informações são corretas. Tudo certo? Tudo bem? Então, vamos agora para a questão 2 do nosso exercitando. Questão 2, de olho na telinha. Avalie as informações, afirmações e assinale V para as verdadeiras e F para as afirmações falsas. Letra A. O processo de reformas religiosas responsável por quebrar o monopólio exercido pela Igreja Católica na Europa. Essa alternativa, ela é verdadeira ou falsa, pessoal? E aí? O que vocês acham? Vamos lá, pensando. E respondeu corretamente quem disse que ela é verdadeira. Letra B. A igreja exercia controle sobre grandes extensões de terra? Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? E aí? Exatamente verdadeira. Parabéns para você que marcou corretamente, é verdadeira. E letra C.
o renascimento cultural não influenciou as reformas religiosas. Não influenciou as reformas religiosas o renascimento? Falsa, professora, porque influenciou sim. Exatamente, pessoal, influenciou. Então, por hoje é só. Parabéns vocês que acertaram essas questões. Fique de olho para mais informações. Fiquem atentos à nossa plataforma Eduque. Acesse lá. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula.